Fala turma, bom demais, como vocês estão? Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de programação orientado a objetos em Java. E se eu não me engano, estamos iniciando aí a semana 9, a semana que a gente vai falar sobre polimorfismo. Então vamos dar continuidade aí, lembrando que nós somos o Núcleo de Estudo de Programação Aplicada à Engenharia, NEPRAE. E mais uma vez aí eu sou o Lucas Leite, faço Engenharia de Controle e Automação. E eu separei em três partes esse módulo. A primeira parte a gente vai falar sobre o que é polimorfismo, o que é sobrescrita, regras de sobrescrita e um exemplo prático. Na parte 2, a gente vai trazer polimorfismo com classes e métodos e o exemplo prático. Como exemplos eu não trouxe nada, nenhum código, vai ser um exemplo mais falado mesmo, espero que vocês peguem, mas na hora que a gente for fazer o exercício, vocês vão pegar a real definição de polimorfismo, né? É uma definição meio chatinha, mas vai dar tudo certo. E por fim, eu vou trazer o exercício prático, que é um exercício de veículos polimórficos. Mostrando aí o nosso cronograma. Da semana 1 à semana 8 a gente já concluiu e a gente está dando início aí à semana 9, a semana que a gente vai falar de polimorfismo. Então vamos aí ao que interessa, a parte 1 de polimorfismo. E o que é polimorfismo? Né? A semântica da palavra, o significado dela, significa muitas formas. Mas em PO, o mesmo método pode ter comportamentos diferentes dependendo do tipo real do objeto que o invoca. Como eu disse, é uma definição meio confusa, mas acredito que com os exemplos e no exercício prático vai ficar bem mais fácil de entender, beleza? O que é sobrescrita? O override. A gente já utilizou sobrescrita, é um assunto muito importante, a gente já utilizou antes, a gente fez, né, a gente utilizou sobrescrita no exemplo da semana passada, no exercício, né, no exercício extra também. Mas aqui eu vou trazer nesse módulo a maneira correta da gente estar utilizando a sobrescrita, beleza? A sobrescrita ocorre quando uma subclasse redefine o comportamento de um método herdado da superclasse. Ela mantém a mesma assinatura e o tipo de retorno compatível e permite que cada classe implemente o método de uma forma específica. A palavra-chave para fazer a sobrescrita é o @override, e ela serve para informar ao compilador que você está fazendo, né, uma sobrescrita, você está sobrescrevendo um método. E essa palavra-chave evita erros de digitação no nome do método ou parâmetros incorretos. Então, vou dar uma pausa aqui na apresentação para explicar certinho como que funciona esse @override. Toda vez que você faz uma sobrescrita e usa o override, você está informando ao compilador que você está sobrescrevendo o método. Então, no exercício passado, no exercício de emitir som dos animais, a gente utilizou a sobrescrita no método emitir som, porém a gente não usou o override. Então, na hora de eu criar o método, como eu não utilizei o override, eu lembro que na classe animal a gente criou um método chamado emitir som, né? E na classe cachorro, que herdava da classe animal, a gente criou o mesmo método. Porém, vamos supor que na hora da classe cachorro ali eu criasse o método e o emitir som, ao invés de escrever com M de Maria, o M de som, eu colocasse o N de navio, por erro de digitação, que é um erro bem frequente, inclusive no curso aqui, várias vezes quando eu estou resolvendo o exercício ali com vocês, eu cometo esse erro de digitação. Se eu não usasse o override e chamasse o método na classe principal, ele ia chamar o método emitir som com M de Maria e o código ia rodar normal, né? A gente provavelmente não ia notar esse erro, talvez notasse, como era um código pequeno a gente notaria, mas imagina isso num código gigantesco, né? Provavelmente a gente nem ia notar o erro, ia passar batido. Então, se a gente utilizasse o override e cometesse esse erro de trocar o M de Maria pelo N de navio, o compilador, né, ia avisar, falar, ó, você falou que está sobrescrevendo o método emitir som com M de Maria, mas criou um método ali emitir som com N de navio, então está tendo uma incompatibilidade aqui. Então, a maneira correta da gente usar a sobrescrita é sempre utilizar o @override, né, que qualquer erro de digitação ou erro de parâmetro vai ter essa acusação no código, né? Espero que tenha ficado claro aí.
Mas voltando aqui para a apresentação, um exemplo real é justamente da classe animal, que tem o método emitir som. Subclasses, cachorro e gato, sobrescrevem emitir som para latir e mear respectivamente. É mais ou menos um exemplo parecido com o que eu trouxe no exercício extra, né? Então, mesmo que a variável seja do tipo animal, o método executa o comportamento da classe real do objeto. Então, eu posso criar um animal, chamado um animal cachorro, e emitir o som, e ele vai emitir o som real da classe. O real do objeto, desculpa. Espero que tenha ficado claro. Então vamos aí para a parte 2 de polimorfismo com classes e métodos. Polimorfismo com referência de superclasse, né? Então você pode criar uma variável do tipo superclasse, por exemplo, animal, e atribuir objetos de subclasse, cachorro e gato, por exemplo. Quando chamar o método sobrescrito, o comportamento da subclasse é executado, que foi o que eu falei anteriormente, né? Coleções de objetos heterogêneos. Array ou listas podem conter diferentes tipos de objetos que compartilham a mesma superclasse. Ao iterar e chamar os métodos, cada objeto se comporta de acordo com sua classe real. E qual que é a vantagem da gente estar utilizando polimorfismo, né? A flexibilidade, então métodos podem trabalhar com diferentes tipos de objetos. O reuso e manutenção, então permite criar código genérico sem duplicar lógica. Extensibilidade, adicionar novas subclasses não requer mudanças no código que usa a superclasse. Então, se eu quiser mudar alguma coisa na subclasse, eu não preciso mudar lá na superclasse. Usando o polimorfismo, eu consigo alterar só na subclasse. Beleza? Então, essa foi a conclusão aí da semana 9. Espero que você tenha entendido aí mais ou menos o conceito teórico de polimorfismo. Eu vou trazer aqui o exercício prático. E quando eu trouxer, né, a prática, eu resolvendo o exercício, vocês resolveram junto comigo, acho que vai bater legal aí com as expectativas de vocês. Então a proposta do exercício é: cria uma superclasse veículo, o atributo é a marca, né, e o método acelerar, que imprime o veículo está acelerando. Crie subclasses que herdam de veículo: o carro, atributo adicional que vai ter o modelo, e sobrescreve acelerar para imprimir o carro está acelerando. E a moto, que atributo adicional vai ser a cilindrada, do tipo int, e sobrescreve acelerar para imprimir a moto está acelerando. Crie a classe principal, crie um array ou uma lista de veículo contendo objetos de carro e moto. Itere sobre os elementos e chame o método acelerar de cada objeto, né? Então o exemplo esperado é Toyota, o carro está acelerando, Honda, a moto está acelerando. Então, eu espero vocês na próxima semana. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, no meu e-mail que vai estar na descrição, ou entrar em contato com qualquer membro do NEPRAI, ou sobre se for alguma dúvida do exercício, ou não está conseguindo desenvolver o exercício, né? No próximo vídeo eu vou vir com a minha solução, que pode servir para vocês também, certinho? Obrigado pela atenção aí e espero você no próximo vídeo. Valeu!